Deus, você está falando do exemplo de Nicodemos, que Jesus falou com ele, que era preciso, né, sim. realmente. Isso, pode dar continuidade. Então, na verdade, é uma questão de entendermos, né? Porque não foi só com Nicodemos. Quando você vai ler Oséias, por exemplo, Oséias vai falar, Deus nos despedaçou. E à medida que você vai lendo os outros profetas, você vai ver que para viver em restauração, e é claro que muitos vão dizer assim, ah, mas ele era um povo, que eles eram um povo. Porém, Deus escolhia um pelo povo. Então, assim, sempre começou com um. Sempre começou com um. Processo de restauração, eu fico maravilhada de ver as pessoas contarem o que aconteceu, mas ao mesmo tempo fico preocupada. Porque as pessoas acham que o fato do marido ter voltado para casa viveu restauração. E aí, quando vai ver, às vezes, passa ali 1 ano, 2 anos, e volta tudo de novo. As pessoas não têm paciência para viver. Para viver processo de restauração tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Hoje de manhã eu estava gravando um vídeo, eu não joguei ele aí porque acabou que ele ficou grande e eu falei, ah, não, eu falei demais. Deixa eu resumir esse negócio aí. Mas assim, eita, começou um chuvão aqui. Mas assim, precisamos entender de uma vez por todas, o seguinte: você que está assistindo essa live, eu, a Michele, o fulano que está lá na casa dele orando agora, nesse momento, clamando, chorando, gritando, pedindo a Deus, nós fomos escolhidos por Deus para um propósito maior. O propósito maior é o nosso casamento? Não. O propósito maior é a minha família? Não. Mas como assim? Gente, isso daí é para um outro vídeo, depois Deus, eu explico com mais detalhes. Deus, ele só usou a isca, né? Só foi uma isca. Entendeu? Então, assim, o propósito maior é o que ele vai gerar através da sua vida. Ele vai gerar mais vidas, sabe? Que foi o que ele fez com a mulher samaritana. Ele tinha a vida, a água da vida, e ele gerou vida nela para ela gerar vida em outros. E é interessante que nessa passagem da mulher samaritana, lá em João 4, Deus estabeleceu uma adoração ali, né? Porque ele fala assim, se você soubesse com quem você está falando, você não pediria água. A água é uma fonte, né, de águas que não acaba. Então, Sim. aquela mulher que chegou ali sem saber quem ele era, ela saiu dali com a revelação e ela, a partir dali, se tornou uma missionária. Ela mesmo entendeu que o altar de adoração era ele, em qualquer lugar. Não precisaria de um templo, mas sim em qualquer lugar ela ia adorar ele. Então, Jesus, ele estabeleceu uma adoração ali naquela mulher. Ele gerou uma adoração nela. E interessante, porque eu vi aqui o comentário da Thaís, Deus nos pega numa causa que vai nos doer mais. Engraçado. Eu não sei se vocês já se perguntaram o porquê disso. Tem muita gente que prega a respeito, tem muita gente que fala a respeito, mas eu sou questionadora, eu pergunto para Deus, eu não quero ter dúvida, eu não quero ficar deixando a minha cabeça pairando no ar, pensando no que poderia ou não poderia. Então eu pergunto, tudo que eu tenho de dúvida para Deus, eu pergunto. Tem hora que eu tô ali dirigindo, aí me vem um trem na cabeça, eu falo, Deus, por quê? Por que isso? Por que as pessoas estão falando isso? Então, assim, eu via muitas pessoas, e vejo muitas pessoas pregando assim, Deus vai pegar aquilo que te causa mais dor para te moldar em cima disso, para você moldar outras pessoas. Mas vocês já se perguntaram por que disso? E um dia eu perguntei para Deus, falei, Deus, por que o Senhor me pega naquilo que mais vai me causar dor? E sabe o que ele me respondeu? Porque é isso que mais tira você de mim. Te causa mais dor. A Bíblia diz, né? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, ele vai mexer no seu tesouro.
E muitas Entendeu? vezes no processo que as pessoas vivem no casamento, não necessariamente que você vai cuidar de casais, você vai cuidar de famílias. Não. Mas a sua vida estando restaurada vai gerar um testemunho. Então, quando uma ferida é fechada, o ministério é aberto. Sim. Todas as vezes Deus faz isso. Então, o Exatamente. propósito que você está sendo lapidado é para que o nome do Senhor seja glorificado. É igual a história de Lázaro. Jesus falou que Lázaro não ia morrer. E Lázaro morreu. E aí? Jesus mente? Deus mente? Esse processo é para morte? Não, não é para morte. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que a gente aceite passar por esse processo para um só objetivo, para que o nome do Senhor seja conhecido. Sim. Porque hoje estamos fazendo isso aqui. Sim. Outrora estávamos na dor, estávamos vivenciando as nossas dores, sem saber o que a gente estava passando, né? Por que tanta dor? Por que isso? Por que comigo, Senhor? Mas tantos porquês. Mas hoje entendemos que é para o nome do Senhor ser glorificado. Pessoas vão ser libertas através dessa live. Famílias, mulheres vão ser alcançadas através dessa live. Então, assim, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. A glória é para Ele. E isso independentemente de como for, sabe, o discorrer da história. Porque as pessoas acham que para o nome de Deus ser glorificado, ele tem que restaurar aquele casamento. Para o nome de Deus ser glorificado... Todos os casamentos serão restaurados. E nem todos. Não. E por que não? Porque nem todo casamento era da vontade de Deus, gente. Isso é fato. Muitas pessoas casaram no impulso, muitas pessoas casaram porque casaram, entendeu? E casaram sem entender nada do que estava fazendo. E foram até mesmo muitas mulheres, elas casam para fugir do ambiente familiar, do pai e da mãe. Querem sair de casa, vamos casar, vamos sair daqui. Né? E o homem casa porque o homem casa não pediu confirmação. O que o homem casa, Michelle? Fala aí pra nós. Eles casam achando que eles vão ter uma vida sexual ativa. E, na verdade, quando casam, descobrem que não é isso. Descobre que não é, exatamente. Oh, meu Deus do céu. Se bem que aqui em casa foi ao contrário, né? Eu achei que eu ia ter, e aí depois eu descobri que não era bem assim, não. Mas é a realidade. O propósito de Deus no casamento, gente, é totalmente diferente. É algo totalmente espiritual. Totalmente. Só que só entende que é espiritual quem tem vida espiritual. Quem não tem vida não entende. É por isso que Paulo vai dizer que nós estávamos mortos antes de Jesus. Por quê? Porque a nossa morte era espiritual. E quem está morto espiritualmente não consegue entender. Por exemplo, eu sempre amei minha família. Sempre. Apesar de ter vivido em lares, né? Primeiro com minha mãe, depois com minha avó, depois... Enfim. Mas eu sempre vivi ali como é que eu vou dizer? Eu não tive exemplo, assim, de uma família realmente bem construída, bem estruturada. Eu não tive. Mas tem uma coisa. Eu aprendi a amar minha família. E a partir do momento que eu engravidei, eu falei, Deus, se eu vou constituir uma família, eu quero uma família que eu ame, que eu cuide, que eu faça ao contrário do que me foi ofertado, do que me foi oferecido. E eu quero tirar o que foi bom, né, que eu aprendi de bom até aqui. O que não foi, eu não quero carregar comigo, eu não quero trazer. E assim eu vim, ali processando e tendo a minha família ali e tudo mais. Só que, poxa vida, olha, eu vou te falar, eu tô surpresa com tudo que Deus está fazendo. Porque a nossa ótica realmente ela é muito errônea, muito distorcida. Porque por muitas vezes eu orei e falei, Senhor, até hoje o Rodrigo não voltou, Deus. O que eu estou fazendo de errado? Eu nunca vou ter minha família restaurada. E ele falou, mas eu já estou restaurando a sua família. A família são aqueles que permanecem com a gente. Olha, eu fico boba de ver a hipocrisia das igrejas hoje, de ficarem assim, seja bem-vindo à nossa família na hora que você precisa
do pastor, na hora que você precisa do presbítero, do diácono, do não sei quem lá, a pessoa vira as costas. Que família que é essa? Mas por quê? Porque dentro de casa, a família deles é assim. Eles não tiveram a visão de família. E quando Deus começou a me libertar, ele foi me falando de todas as áreas de família. O casamento, a educação dos filhos, a conduta para com os filhos, a conduta de marido e mulher. E misericórdia, na hora que chegou na conduta da mulher, eu falei, Deus, acho que eu não era mulher, não. Eu era um alien. Eu era um alien. Eu estava errando demais. Mas eu não aprendi, entendeu? Eu aprendi a cuidar da minha casa. Se você chegar aqui, minha casa tá toda limpinha, toda bonitinha. Eu aprendi o material, mas essa questão de cuidar de deixa eu fazer só uma observação do que você falou. Muitas pessoas, elas entram nesse processo por um objetivo, que é o casamento. Deus, ele usa o seu casamento como uma isca para que os seus olhos se voltem para ele. E quando você vai passando pelos processos, muitas pessoas falam de fase, mas eu acredito que não existe esse negócio de fase de deserto. Eu acredito que exista um processo de lapidação. Não se foque no tempo, porque assim, Deus, ele já determinou o tempo. No primeiro dia que você entra no processo, o seu casamento já está restaurado, porque para Deus existe o tetelestai, está pronto, está feito. Então, para isso se manifestar é uma questão de tempo, que é o Kairos de Deus. Existe o Cromos, que é o nosso tempo, agora são 9h20. Então, esse é o Cromos, esse é o nosso tempo. O tempo de Deus, o dia, a hora, ele que sabe. Não cabe a mim, não cabe a você saber. Mas o grande erro tá aí. Poxa, Deus, estou fazendo tudo certo. Já entendi o processo. E por que está demorando? Muitas vezes, ou Deus ainda quer te ensinar mais algo, ou ele está trabalhando do outro lado. Porque imagine só, você passar por todo esse processo de restauração e o outro vir pior do que saiu, não tem como. Necessário o arrependimento. O filho pródigo, quando ele sentiu fome, ele desejou comer a comida dos servos do pai dele. Ele nem lembrou do pai. O filho pródigo não voltou para casa por conta do pai. O filho pródigo voltou para casa porque ele sentiu uma necessidade. Então é necessário que quem se foi sinta a necessidade. Eles vão sentir, eles vão passar por esse processo. Quando você entrou no deserto, sua vida estava um caos. Você sentiu a necessidade de buscar Deus, correto? Eu senti a necessidade de buscar Deus. Fomos colocadas, levadas no deserto. Muitas pessoas, elas são levadas, outras acontecem situações que elas são empurradas praticamente. Mas existe a necessidade. Então, essa necessidade tem que gerar também do outro lado. Quando estamos alinhados, nosso coração está alinhado com Deus. Ele inclina o coração para onde Ele quer. Então, é o Senhor que faz. Entenda uma coisa, é o Senhor que faz todas as coisas. E não precisa você ficar preocupado com isso. O Senhor, Ele sabe o tempo certo de tirar cada um do deserto. Assim como foi com José. José, ele ficou na prisão 2 anos e ele falou com o cara, com o amigo dele, olha, lembra de mim, quando você for para lá, lembra de mim. Será que esse homem que esqueceu de José por 2 anos? Ah, não, lógico que foi proposital, gente. Se José entrasse no palácio ali, ele ia entrar como um padeiro, como um copeiro. José entrou no palácio e ele se tornou governador. Então foi através de uma interpretação de sonho, mas foi proposital. Deus deixou José ainda ser lapidado por mais 2 anos. Então o tempo é de Deus. Ele que sabe quando você está pronto. Muitas vezes a gente acha, não, eu estou pronta, eu estou perfeita, Deus. Pode me tirar, pode me aprovar. E aí ele te mostra que você não está pronta. Não.
Ele te Não, e Deus mostra que ele ainda precisa de mais coisas. Olha, Deus falou comigo outro dia. Eu falei, Deus, o que eu posso fazer para não deixar o meu coração ficar altivo, a ponto de eu pensar que eu não preciso mais, sabe? Buscar, que eu não preciso mais. Tipo assim, tá bom até aqui. Deus falou comigo, primeiro entenda, a restauração é interminável. Ela não acaba nunca. Dia após dia eu tenho algo novo para você. Então ela é interminável. É até a Só que, volta de Cristo. entendeu? Mas assim, fato é que é o seguinte, ela só se inicia quando nós morremos. E aí, Essa é a chave. entendeu? Ela só vai se iniciar quando a gente morrer. A nossa vontade morre. E olha, eu pedia muito para Deus, eu falava, Senhor, não me deixe lembrar de coisas que o meu marido me disse, porque essas coisas estão me impedindo de perdoar ele. E olha, sinceramente, Deus apagou da Já minha. assistiu o filme A Forja, que está em cartaz no cinema? Sim, assisti! Ai, meu Deus, aquele filme é muito lindo. Então, a parte que mais me impactou naquele filme, eu não sei quem assistiu essa live, quem vai assistir a live, se já assistiu, mas eu não vou contar o filme. Eu só quero falar uma parte que me impactou. É a parte do perdão. Eu descobri naquele dia que eu não sou cristã. Eu não estou preparada ainda para perdoar. Por quê? Porque no filme relata que ele, o rapaz que quem assistiu ou quem vai assistir vai entender o que eu tô falando. O cara, ele matou o filho dele em um acidente de carro. Sim. E ele perdoou, além de perdoar, ele discipulou esse homem, gente. Então esse é o verdadeiro evangelho. Deus não quer que você perdoe, ó, fulano, tchau, você é do seu canto, eu no meu. Não, é você caminhar, é você andar mais uma milha. E esse homem, ele discipulou o homem que matou o filho dele. É. Então, quando aquela cena apareceu para mim, eu chorei. Eu falei, eu não sou cristã. Meu Deus, eu ainda não cheguei nessa fase do evangelho. De perdoar aquele que me feriu, de perdoar aquele que me disse palavras que eu não gostei, e caminhar com essa pessoa de novo, e olhar para a cara dessa pessoa de novo, e dizer eu te amo em Cristo Jesus. A gente não está preparada para isso. Ô, menina, eu já sou contrária. Preparados para viver esse evangelho ainda. Ai, meu Deus. Ô, Michele, eu já sou o contrário. Eu sou aquele tipo de pessoa. Outro dia eu até falei com Deus. Falei, Deus, eu sou muito trouxa, credo, misericórdia. Me perdoa a palavra, mas eu sou. E Deus falou assim, não, você é desobediente mesmo. Porque eu já falei para você largar de mão. Pode deixar para outra pessoa, porque não adianta. Ela não quer, ele não quer. E eu sou aquela pessoa que a pessoa me magoou, me feriu, me pisou, me cuspiu, me bateu. Eu já dei os 3 lados da face, já tinha mais. E eu continuo lá. E Deus já falou comigo, não. Aqui, ó. Lá em Mateus, agora eu me esqueci o capítulo, mas o próprio Jesus vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantos profetas eu mandei? Quantas pessoas vieram falar para vocês que Deus queria ajuntar vocês como a galinha ajunta seus pintinhos e vocês recusam. E por causa dessa atitude, vocês não vão ter mais. Então, assim, Deus me ensinou muito isso. Só que eu sou aquela pessoa muito boa. Pois é, Thaís, somos nós duas. Ó, Thaís, não preocupa não, que esse spoiler aí que a Michelle deu não é só pau, tá? Mas assim, pra gente entrar aqui no foco mesmo do assunto, que é como se restaurar primeiro, a gente tem que quebrar um pouco o gelo também, porque é um assunto complicado. Porque outro dia eu vi um comentário de uma irmã lá no YouTube, e ela falou assim, poxa, seja mais sensível.
e não sei o quê. Ô, gente, misericórdia. Mas deixa eu falar com vocês. Tem hora que tem que ser duro mesmo. Pra gente acordar, senão a gente não acorda. A gente não entende que não é bom. A gente não entende que é ruim. A gente não entende que nós estamos errando. Entendeu? A gente não entende. Tem hora que tem que ser na disciplina mesmo, na exortação mesmo. Só que fato é que desligue-se de quem saiu agora. Desligue-se. Ah, mas o meu pastor falou que é para eu orar, que é para eu jejuar, que é para eu... Você vai fazer isso, mas você vai fazer isso por você agora. Porque se você voltar o seu foco para quem... sim, tem muita igreja ensinando da maneira errada. Ô, Thaís, outro dia eu perguntei para Deus, falei, Senhor, por que tantos cristãos se separando? Por que isso, Deus? Porque o mundo se separar, no mundo nós vamos ver muita coisa absurda, mas que para eles é comum, é normal. Mas cristãos se separando, e Deus falou comigo, porque é uma estratégia de Satanás. Aí eu falei, mas como assim? Aí ele falou, porque a pessoa é tão dependente da outra, que aí quando ela sai, o que os líderes, os falsos líderes vão fazer? Você precisa orar por quem saiu, você precisa buscar por quem saiu, porque ele perdeu o Espírito Santo. Ele não tem mais. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer tudo por quem saiu. E você se esquece de você. Um pastor me pediu para divorciar e orar para Deus preparar outro homem. Gente, é dureza, né? É muito complicado. Um pastor veio dentro da minha casa, foi dentro da minha casa. Ele virou para mim, para o meu marido e falou assim, Alessandra, e olhando para o meu marido, tá? Não olhou para mim, não, ele olhou para o meu marido. Ele é fleumático, ele sabe o que ele está fazendo, fleumático. Ele pensa muito antes de tomar uma decisão, uma atitude. Eu olhei para a cara dele na hora, eu falei, meu Deus do céu, só que naquela fase, né, como eu estava absorvendo toda a culpa, eu nem falei nada. Mas assim, é muito complicado, você escuta cada coisa. Gente, é cada coisa. Que pelo amor de Deus, lá em 1 João, no capítulo 5, por exemplo, João vai dizer o seguinte, ele vai, deixa eu abrir aqui, porque eu não gosto de ficar usando tem hora que eu uso as minhas palavras, porque tem hora que eu acho que fica mais fácil, principalmente quando a pessoa não é recém-convertida ainda, eu tento facilitar na questão da tradução, mas olha só, quando a gente vai lá em 1 João capítulo 5, poxa vida, devia ter pegado minha Bíblia mais velhinha, mas vamos lá, cheguei aqui, ó, e ele vai falar assim, ó, se alguém, lá no versículo 16, se alguém vir o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar. E Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Olha o que ele está falando. Deverá orar para aquele que está cometendo um pecado que não é para a morte. O pecado do adultério é para a morte, é pecado de morte. E aí ele pega e continua, ele fala assim, há um pecado que leva à morte. Eu não digo que se deve orar por este. Olha o que João está falando. Há um pecado que é para a morte, eu não digo que se deve orar por este. E aí os pastores, nossa, gente, misericórdia. É por isso, sabe, que eu estou me aprofundando na palavra todo santo dia. As pessoas estão lá pregando lá, ó, Mateus 19, Mateus 19, Mateus 19. Só que lá em Mateus 5, Jesus vai falar do divórcio. E lá em Mateus 5 é diferente. Tá bom, pastora? Deus abençoe. Obrigada pela sua participação. Não preocupa não, depois eu vou jogar lá no YouTube tudo editadinho. A Michelle vai me ajudar. Michelle é uma bênção. E olha só, quando chega lá em Mateus 5, nos versículos 31 ao 32,
antes de Mateus 19. Porque em Mateus 19, Jesus está respondendo os fariseus que estavam procurando tentá-lo. E aqui em Mateus 5, ele está pregando para as multidões. Então, gente, existe diferença. Tem diferença quando Deus está falando com pessoas endurecidas, pecadoras e que não querem um arrependimento. E quando Deus está falando com pessoas que estão aprendendo de novo, tudo de novo. E olha o que ele vai falar. Isso foi dito. Quem repudiar a sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Repudiou, manda embora. Dá a carta de divórcio, ela se vira. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada comete adultério. O que ele está falando aqui? Que a pessoa que pediu o divórcio, repudiou e deu a carta de divórcio, está fazendo a outra pessoa pecar. E o peso do pecado daquela pessoa que foi repudiada vai vir sobre quem? Quem repudiou. Porque não é só a mulher que vai pecar, porque ela vai casar de novo. Porque pensa comigo. Uai, se ele está falando que a pessoa que repudiou faz a esposa repudiada cometer adultério, o que ele quer dizer aqui? Que aquela mulher vai casar de novo. Ela vai se envolver num outro casamento. Hoje eu até gravei um vídeo falando sobre isso aqui. E ele ainda vai falar, e qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Mas o peso cai sobre quem? Sobre todo aquele que repudia. Então, a gente está carregando um peso que não é nosso. Tem que deixar essa bagagem para trás aí. Deixa aí, ó, deixa na rua. Dá para quem quer. Dá para esses irmãos aí que estão aí julgando aí, ó, falando um monte de coisa. Passa para quem quer. Porque tem muito irmão falando aí, mas você tem que ficar casado, porque você casou, agora você tem que ir o resto da vida. Dá a bagagem para ele, então. Porque ninguém quer viver o que nós estamos vivendo, né? Viver ninguém quer. Agora, como se restaurar primeiro? Primeiro, entendendo que aquele que saiu, não está mais aí. Ele não é responsabilidade minha, não é responsabilidade sua, não é responsabilidade da Michelle. Então, quem saiu. E ficou quem? Você. E agora o que vai ter que fazer? É você e Deus. Mas tá doendo, vai doer, querido. Eu não vou mentir para você igual as enfermeiras do posto fazem com as crianças, dizendo que a injeção não vai doer. Vai doer, mas é recompensador. E quanto mais cedo você entender que você precisa disso, vai ser melhor para você mesmo. Então, assim, como se restaurar? Eu não sei se alguém que vai ver essa live já leu aquele livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. E no livro conta exatamente o que você está falando. Porque assim, ó, a gente precisa assumir nossos erros, entronizar Cristo. Você precisa se voltar totalmente para seu mestre. E a Bíblia ainda diz mais nosso marido. Então, assim, eu nunca fui tão bem cuidada no meu período de deserto como eu fui por Deus. Ele foi o meu verdadeiro marido. Ele me ensinou a ser noiva, ele me ensinou a ser adornada, a ser cuidada, a ser dependente dele. Então, eu não sabia fazer isso antes. Ele que me ensinou. Ele me ensinou a ser a esposa, que eu nunca fui. Sim. E, em terceiro lugar, a renúncia, né, de você assumir, entronizar Deus e o deixaria. O deixaria é muito importante. Porque muitas vezes a gente professa com a nossa boca, mas a nossa mente, o nosso coração ainda está ligado no outro. E quando você deixa aí, você descansa, você entrega verdadeiramente o seu Isaac, sabendo que Deus vai prover o cordeiro, você esquece. Esquece totalmente
vá viver sua vida, vá viver sua restauração, deixe a sua vida sentimental literalmente na mão de quem pode resolver. Mas, outro dia, a carta de desculpa, pedindo desculpa. Gente, meu Deus do céu, gente. Você não vai escrever carta nenhuma, porque é você e Deus. Aquele que saiu, saiu, sabe? Você não tem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que é só mais uma maneira de você se rebaixar ainda mais. Você vai se rebaixar ainda mais, pedindo perdão pelos seus erros, sabe? As pessoas, elas agem totalmente no carnal, né? Ué. E a separação na verdade, o casamento, ele é totalmente espiritual. Tem as coisas da terra que a gente vem do nosso pai, da nossa mãe, mas quando existe um divórcio, uma separação, 80% dos casos é espiritual. Então, quando a gente entende isso, a gente não se envolve muito. Porque, assim, é Deus que vai resolver. É Deus que vai fazer. Se Deus ele abrisse a nossa visão aqui, a gente visse a batalha espiritual que acontece todos os dias, a gente não ia suportar. Então, é uma batalha espiritual que é só Deus, os anjos, que pode vencer por nós. A Bíblia diz que a nossa peleja é Ele que faz. Ele que peleja por nós. Então, entrega, descansa nele. Então, o descansar é um processo, o descansar é um trabalho. É muito árduo. Mas a partir do momento que você se entrega verdadeiramente no seu secreto, você não tem medo de perder, você não tem medo de ficar só. Pelo contrário, é muito importante você viver a solitude. Você curtir a sua própria companhia. E é gostoso. Você se conhecer. Eu vou falar com vocês que eu tô vivendo. Olha, eu falo com Deus todo dia, eu falo assim, eu me perdoa se eu estiver errada, mas eu tô vivendo um tempo tão gostoso com o Senhor que eu acho que eu não quero casar mais, não. É verdade. Ai, meu Deus. Então é exatamente isso, né? O restaurar-se primeiro é a sua consciência, a sua mentalidade, é você se conectar verdadeiramente com o seu Criador. E essas questões internas, será que é certo, será que é errado? Pastor fulano de tal disse isso, pastor ciclano disse aquilo. Gente, vai para o secreto, que o seu pai secreto te responderá. Então, todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, ele vai falar com você. E o Espírito Santo, ele é muito pontual. Ele vai falar exatamente aquilo que você precisa. Sim. E não aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que você precisa. Para abrir o seu entendimento, para você ser liberto de fato. Sim. E Thaís, olha, é verdade, tá? E não precisa pensar, não, pode ter certeza. Entendeu? Pode ter certeza. Quando Deus nos cura e liberta, nós estamos muito bem com nós mesmas. E outra coisa, não tem como amar o próximo sem nos amar primeiro. Então, assim, é um processo onde Deus nos ensina. Existe uma passagem na Bíblia, que é em Marcos 11:22, que diz assim: tudo que você pede em oração, crendo, você já recebeu, e isso já aconteceu. Então, ao invés de você estar orando por algo específico, agradeça. Assim, eu quero te agradecer por isso, porque eu sei que aos meus olhos eu não estou visualizando, mas eu creio que isso já aconteceu. Então, eu sou grata pela minha família restaurada, eu sou grata pela minha restauração, eu sou grata pelo ministério que o Senhor confiou a mim, eu sou grata pelo emprego, eu sou grata pelo alimento na mesa, eu sou grata. Né? Não seja como os insensatos, uma pessoa insensata, que Deus já te abençoou tanto, muitas vezes a gente foca naquilo que não é para focar. Então, mais foco, menos ansiedade. Se eu focar em Cristo, se eu focar no meu processo, as outras coisas para mim vai ser supérfluo. Vai ser algo passageiro, algo que tanto faz, gente. Tanto fez, estamos vivendo os últimos dias. Temos que colocar na nossa mente que estamos nos últimos dias da Terra. Então, imagine se eu for gastar meu tempo, meus últimos dias na Terra, focada em restauração de casamento, focada no que está me faltando dentro de casa, focada no que ainda Deus não fez.
Então, assim, vamos acordar o tempo, e a Bíblia diz, né, que nos últimos dias, os dias iriam se diminuir na terra. Então, os dias já foram abreviados. Então, vamos nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Ninguém. E em relação a todas as áreas da sua vida que ainda não foram organizadas, que você acha que Deus ainda não ajustou, você precisa entregar, porque quando depositamos o nosso dinheiro no banco, a gente não fica ligando para o gerente todo dia. E aí, meu dinheiro está guardado? E aí, meu dinheiro, como é que tá? Você não fica ligando para o gerente para saber se o seu dinheiro está na conta. Simplesmente você deixa o seu dinheiro lá, deposita seu salário lá e você sabe que está bem guardado. E é essa confiança que você tem que ter em Deus. Não, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Gente, Ele é Deus. Se a gente não for confiar em Deus, a gente vai confiar em quem? No homem que é falho, que é pecador? Pelo amor de Deus. Então é essa confiança que quem vai assistir essa live, que quem está assistindo agora tem que ter. Eu confio de todo o meu coração. Porque os grandes homens da Bíblia, eles são conhecidos hoje porque eles confiaram. Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E simplesmente Deus falava com eles e eles obedeciam a voz de Deus. Então o segredo está na obediência. Se você quer sair do deserto mais rápido, obedeça. Não questione, obedeça, porque a obediência vai te levar ao lugar que Deus quer. E muitas vezes a gente roda no deserto porque a gente fica querendo questionar Deus, querendo entender. Gente, pelo amor de Deus, Ele é Deus. Se você está vivendo isso que você está vivendo, é porque Ele permitiu você viver. Não precisa você fazer macumba gospel, não precisa você fazer oração de fulano de tal. Porque você tem que escrever uma carta de perdão, pelo amor de Deus. Você precisa se converter. É a conversão que o Senhor quer. É você verdadeiramente entregar seu coração a Ele. E pronto, acabou. Não tem segredo. O segredo é a conversão. E muita gente não quer viver o processo da conversão. Porque eu quero meu casamento, porque destruiu minha família. Aí coloca a culpa no diabo, coloca a culpa em fulano, porque é penina, porque... pelo amor de Deus, para com isso. Que evangelho é esse que a gente está vivendo hoje, gente? De fantasia, de ilusão. É muita ilusão, é muita falácia. Sendo que a Bíblia nos dá todas as respostas que a gente precisa. E o que a gente precisa hoje é santificar. É a santificação. A gente está vivendo nos dias maus, então vamos acordar, porque muitas pessoas que falam que servem a Deus vai ficar na grande tribulação. Porque eu vou viver a grande tribulação. Deus ainda vai dar uma chance ainda para essas pessoas. Então vamos acordar hoje. Não é o seu casamento, não é você, não é ninguém, é você. Você e você e acabou. Você e Deus. Você precisa viver o processo de restauração. Deus precisa forjar o seu caráter. Deus precisa tirar de você o que não é dele e colocar em você o que é dele. Então, quando eu entendo isso, eu me deixo ser moldada nas mãos do oleiro. É ele que faz o barro. Não sou eu que vou me refazer. É ele que me refaz. Sim. Gente, eu tô aqui refletindo aqui no comentário da Thaís. Ela falou, eu amo meu marido, mas eu quero a conversão. Thaís, eu também amo meu marido, mas eu não troco minha conversão por mais nada. Ana, nossa, Deus, hoje, na hora que eu vi ele... Eu lembro que no meu processo, no começo, teve um dia eu era tão dependente emocional. A maioria das coisas que você vê aqui na minha página é mais sobre mim, sobre o que eu vivi de fato. E eu era tão dependente emocional do meu marido, que teve um dia que o Espírito Santo falou comigo, e se eu matar seu marido? E aí, como é que você vai ficar? E aí ele me levou na passagem de Jeremias. Deus, ele matou a mulher de Jeremias e ele ainda falou que ele não era para viver o luto dela. Porque naquele momento ali ele estava representando a cidade, né? Israel, o país. Então ele pediu para Jeremias nem chorar pela morte da mulher dele. E aí eu pensei
e assim eu falei, é verdade, muitas mulheres se acabam, querem morrer por um homem que é pecador tanto quanto ela. Então, pelo amor de Deus, o mesmo processo que você viveu, seu marido muitas vezes não vai viver, a sua mulher não vai viver, então é você e Deus. Sim. O processo que eles vão viver lá é totalmente diferente. Muitas vezes, Deus ainda traz para casa, para eles serem restaurados através da sua restauração. Verdade. Através da sua conversão. Eles vão olhar para você, vão ver que você está diferente e vai dizer assim, não, eu quero essa mudança também. A mesma mudança que você viveu, eu quero também. Então, vai servir de inspiração para eles. Então, é essa mentalidade que... Eu acho que a única coisa que eu queria que as pessoas gravassem no coração agora é o seguinte: ame e lute mais pela sua conversão do que pelo seu marido ou sua esposa que saiu de casa. O marido e esposa, não. Então, ame e lute. Porque, na verdade, as pessoas, elas são ensinadas erradas, né? O filho pródigo não é quem foi embora. O filho pródigo é você. É você que estava afastada da presença de Deus. É você que estava fria espiritualmente. É você que estava precisando ser curada, ser liberta, ser lapidada. Então, nós somos os filhos pródigos. O outro também é o filho pródigo. Mas aí é um processo dele com Deus. A sua salvação é individual. A Bíblia fala isso. E as pessoas querem tomar o peso da conversão do outro. Não, porque eu tenho que orar, que eu tenho que pagar o preço. Não é isso, Lê? Lê, você tá me ouvindo? Tá travando bastante. Então, eu estava falando que as pessoas querem pegar o peso da conversão do outro para si. Sendo que a Bíblia diz que a salvação é individual. Sim, é verdade. Mas nós estamos aqui para ensinar agora do jeito certo, né? Porque nós aprendemos na dor, no sofrimento, pregar a verdade. Ai, Deus. Eu quero dia após dia que Deus me ensine mais para que eu possa ajudar pessoas. O meu intuito não é dinheiro, o meu intuito, até porque eu sempre trabalhei na minha vida para a honra e glória do Senhor, sempre amei trabalhar para ter o meu dinheiro, para ter as minhas coisinhas. Então, o meu foco não é esse. O meu foco é ajudar pessoas, porque eu não desejaria, sabe, que ninguém passasse por uma situação de abandono, de rejeição. Você estava falando que fomos levantadas para falar a verdade. Sim. Pode continuar. Fomos levantados para isso. Temos que dizer a verdade. A palavra vai dizer que nós devemos ser sim, sim, não, não. Esse negócio de meia boca, meia verdade, meia isso, meia aquilo, não é de Deus, não. Deus, ele falava com o povo abertamente. Ele falava, ó, vocês prostituíram contra mim. Quando ele tinha que falar, ele falava. E as pessoas pintam um Deus que é só amor e esquecem que Deus também é justiça. Então, assim, para minha consideração final, eu tenho que ir lá buscar minhas crias, senão eu vou ter que ouvir mais um bocado de reclamações na minha cabeça. Mas para minhas considerações finais, é como eu disse aí, busque a sua conversão, busque a sua vida com Deus, muito mais deseje, sabe, anseie por ela muito mais do que você deseja seu marido, sua esposa, porque Deus é tudo. E seja paciente, porque sem paciência não vai rolar, não.
É um tempo difícil, árduo, é uma batalha intensa, só que enquanto nós estivermos lutando a guerra, Deus não entra na peleja. Enquanto Josafá estava lutando, Deus não entrou. E aí, Deus falou com ele, olha, nessa peleja não tereis mais que pelejar, porque agora sou eu que estou entrando. Então, querido, é isso. Você não tem mais que pelejar, acabou a peleja para você. Agora deixa nas mãos de Deus. E não fique esquentando a cabeça com o outro, não. Porque quando você for condenado, você vai ser condenado pelo seu pecado. Não é pelo pecado do outro. Nós vamos dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. O outro vai dar conta do que ele fez. E o que tiver que ser, será. E não adianta vir com esse ditado de, mas Deus vai dizer que a gente tem que fazer a nossa parte. Gente, pelo amor de Deus, a nossa parte é entregar nas mãos de Deus. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Ele vai operar um milagre, ele vai operar a maravilha. Mas deixa eu falar com vocês, muito mais do que querer ver o milagre na vida do outro, é viver o milagre. Eu quero viver um milagre. Eu estou cansada de ver milagre na vida dos outros. Cansei. Estou muito feliz pelos outros. Glória a Deus por isso. E que continue, mas eu quero viver o meu milagre agora. Quero viver o meu. E eu quero ver você viver o seu, hein, Michelle? Tá chegando, né? Glória, tá chegando em nome de Jesus. Estou fazendo coisa nova, vocês não estão vendo? Quero finalizar não com minhas palavras, mas com a palavra de Deus, lá em Tiago 1, versículo 3 diz assim: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produzido, a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que não lhes falte nada. Então, quando somos provados por Deus, quando passamos por adversidades, Deus, além de provar nossa perseverança, trabalhar nossa perseverança até alcançar o milagre, até alcançar nossa vida liberta, a perseverança produz paciência. Então, a paciência é um fruto do Espírito que precisa ser trabalhada na vida do cristão. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é como eu quero. É como Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. Então, que a gente possa entender esse processo de perseverar no Senhor e ter paciência no Senhor, no dia mau, no dia da tribulação. Em Eclesiastes 11, se eu não me engano, 14 ou 11, vai dizer que os dias bons é Deus que faz e os dias maus é Deus também que faz. Então, que a gente possa contemplar o Senhor nos dias bons e nos dias maus também, porque é Ele que produz tudo na nossa vida, né? Então, só temos que agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida dos seus. Então, é necessário que a gente possa ter essa consciência de se entregar na mão do Senhor, para que Ele possa cuidar de todas as coisas, porque Ele é bom e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Verdade. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, primeiro é preciso amá-lo. Depois o resto vai cooperar. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada pela live. Eu que agradeço. Que venha outras lives, outros temas. Eu amei partilhar esse momento com você. Espero que todas as pessoas que vão assistir depois venham gostar. Comenta aqui nos comentários. Deixa o que vocês aprenderam, o que edificaram a vida de vocês aqui. E que Deus abençoe a todos. Um excelente final de semana. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Michelle. Deus abençoe muito a sua vida. E eu também creio. Seu milagre está próximo. Eu sinto, não sei porquê, assim, a gente não teve contato, mas eu sinto. E em nome de Jesus, quem sabe um dia a gente não marca aí o encontro, face a face, para a gente poder falar um pouco mais, ajudar pessoas.
E é isso, que Deus continue nos capacitando, né? Amém. Para que a gente consiga verdadeiramente fazer a vontade dele, salvar pessoas através do nosso testemunho e através de Jesus Cristo, né? Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Com Deus. Beijo. Outro.